Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 ao 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Amém? Só até aqui está muito bem. Até o 44. Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor pela sua palavra, Senhor. Ela ainda está viva aqui dentro em todos nós, ó Senhor. Pai Celestial, inspira o teu servo agora, Pai, para falar conforme as palavras do Senhor. É o que eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, eu tenho estudado muito, lido muito e orado bastante. E jejuado também. E eu lendo muito Atos dos Apóstolos, que sabemos nós é a igreja modelo, é a igreja plantada na terra, na Bíblia, no dia de Pentecostes. E de lá para cá a igreja perdeu muito do que tinha. Muito do que tinha. Mas o mesmo Espírito Santo que estava nos apóstolos, o mesmo Espírito Santo está hoje livre para entrar nos corações dos que o buscam. O mesmo Espírito Santo que visitava eles enquanto eles oravam, o mesmo Espírito Santo vive hoje para batizar qualquer irmão, porque naquele dia, nesse capítulo 2, no capítulo anterior, diz que línguas de fogo foram vistas na cabeça de todos eles. Ver vocês o que era essa língua de fogo? Você diz, o Espírito Santo. Sim, você disse bem. Se você disse no seu coração e você sabe e crê que é o Espírito Santo, você está bem. E agora, foram vistas aonde? Na cabeça de todos. Quantos tinha ali? 120 no cenáculo. Vê que o Espírito Santo não veio unicamente sobre um homem. Não. Vê que o Espírito Santo não batizou apenas Pedro para falar só para todos ali. Não. Vê que o Espírito Santo não batizou apenas Tiago para falar para os outros. Não. Vê que o Espírito Santo não batizou depois apenas Paulo. O Espírito Santo caía em cada um, segundo a medida da fé. Segundo a medida da fé. Por que não cai hoje? Lhes digo, porque não se tem fé. Porque a fé está colocada num homem. As pessoas querem ouvir de Deus, dependendo que o homem fale. Se Deus não fala naquele homem, ninguém ouve de Deus. As pessoas querem que Deus fale com elas, querem receber algo de Deus por meio daquele homem. Não, todos recebem de Cristo. Se você tiver fé, o mesmo Espírito que usou Paulo, usou Pedro, um para o evangelho da circuncisão, outro para o evangelho da incircuncisão.
Então eu quero dizer um pouquinho nessa noite sobre a igreja de Cristo no Novo Testamento. Como era a igreja de Cristo no Novo Testamento? Olha, irmãos, a igreja de Cristo era movida, sabe por quem? O entusiasmo dela, sabe quem era? A força dela, sabe, estava em quê? No Espírito Santo. Enquanto que a igreja de hoje, os que se dizem crentes de hoje, o louvor deles está em torno de alguém. A graça deles está em ser de tal lugar. A alegria deles está em pertencer a tal canto do coral, a tal lugar. Com essa igreja da Bíblia não era assim. Porque a Bíblia aqui diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Qual é o grupo hoje que está em comum com todos? Qual a igreja hoje na terra que está em comum? E tem tudo em comum, está unânime na doutrina dos apóstolos? Não está na doutrina dos apóstolos. E essa igreja estava na doutrina dos apóstolos, perseverava na doutrina, na oração. Amém? Amém. Na oração, no partir do pão e na comunhão. Hoje você tem comunhão com alguém de algum determinado lugar, se você dizer que crê igual a ele. Aí ele faz de conta que é teu amigo, mas ele não é teu amigo. Porque a amizade é uma coisa, companheirismo cristão é outra coisa. Existem amigos de fora, que eu não ando junto, mas é boa gente. De fora ele nem proclama bandeira de evangelho, nem de igreja nenhuma. Que são boas pessoas. Mas crente, nascido de novo, quando nasce de novo, irmão, esses irmãos aqui, eles nasceram do Espírito Santo, e cada um deles veio um pedaço do Espírito Santo em cada um. Cada língua era o Espírito Santo que se dividiu. Aquele Espírito Santo que no Velho Testamento falava só com o profeta. Aquele Espírito Santo que no Velho Testamento descia só num profeta, e para quem quiser ouvir de Deus tinha que ouvir aquele homem, porque Deus não falava com ninguém mais, só com aquele profeta. Em Pentecoste, Deus mudou isso. Agora Deus mudou. Deus rasga o véu do templo, onde só o sacerdote entrava. Na morte de Jesus, Deus rasga e todos entram. Todos os filhos e as filhas de Deus. E tem acesso ao Pai. Vê como Deus trabalha? Essa é a igreja, um pedacinho da igreja primitiva, da igreja da Bíblia. Estamos ainda, irmãos, engatinhando nessa igreja. Estamos ainda aqui, agorinha mesmo. Quanto tempo eu perdi com história, com fábula. Fábula, sabe o que é fábula? Coisa contada pelo homem. Perdi muito tempo. Participava de igreja, de grupos, onde na Bíblia, quando você entra numa congregação de Atos dos Apóstolos, vou mostrar para vocês daqui a pouco, nos 2 lugares, era baseado em que o louvor deles? O louvor dos crentes da Bíblia não era baseado em nenhum homem, nem em ninguém. O louvor deles era Jesus, somente. O centro da reunião deles não era o apóstolo fulano, não era o apóstolo Bertano. O centro da reunião deles era Jesus somente. E eu participava de grupo, de culto, onde os cânticos é dirigido a um homem. Os cânticos é dirigido, era e é até hoje, eu não pertenço mais, os cânticos é dirigido a um homem. Quadros na parede dirigido a um homem.
O homem é o centro de tudo naquela adoração. Ele é o centro de tudo. O homem é o poderoso Deus ali. Quando o poderoso Deus não está em um homem apenas, está em cada filho e filha dele. Cada filho e filha dele que nasceu de novo, o Senhor está na sua vida. Então, quão longe eu andei. Oh, quão triste como cantava aquele hino de Oséia de Paula, algemado por um peso. Oh, tão triste eu andei, até ouvir a voz de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Não sou mais quem eu era. Quando Cristo começou a tocar no meu coração e dizer: meu filho, eu estou aqui, meu filho. Meu filho, não gasta tuas energias com coisa inútil. Não gasta a tua energia com luta desnecessária. Mas começa a lutar a luta dos crentes, que está lá em Efésios 6. Usa aquelas armas. Não usa parágrafo para atacar ninguém, filho meu. Não usa livro para atacar ninguém, filho meu. Porque um homem cheio do Espírito Santo escreveu um capítulo na Bíblia. E sabe quem era? Um homem que, quando Deus disse a ele: peça algo que eu te darei. Deus do Velho Testamento, o Jeová do Velho Testamento, disse a Salomão: peça algo e eu te darei. E Salomão simplesmente pediu sabedoria. Simplesmente pediu sabedoria. Não ambicionou coisa alta, mas acomodou a que serve para ele, que servia. Pediu sabedoria e ele deixa no último capítulo de Eclesiastes: filho meu, atenta. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Sim, é sim. De tudo que você aprendeu, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a quem? O homem não, a Deus. E adore a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O homem que pediu sabedoria, deixa isso para nós. Não há limite. E o muito estudar é enfado da carne. Eu estudava noite e dia. Passei 20 anos sentado dentro de um condomínio, estudando as madrugadas inteirinha. Agora, ele diz mais, Salomão: o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Qual é o meu dever? Temer a Deus, amém? E guardar os seus mandamentos. Então vê que a igreja primitiva não se gloriava em livro, em monte de livro, em monte de CD. Não, ela se gloriava em Cristo que estava dentro dela. Cristo está dentro de você, ele se gloria. Glorie-se nisso. Paulo disse: não tenho de que me gloriar, a não ser da cruz de Cristo. Então, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, diz que Pedro e João subiam à porta, um lugar chamado, a hora da oração nona, um templo chamado a Porta Formosa. E havia lá um coxo, um cego de nascença, o qual, fixando os olhos nele, ele disse àqueles, Pedro e João: dá-me uma esmola. O negócio dele era pedir esmola. Dá-me uma esmola, paralítico. Pedro e João olharam para ele e Pedro disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Amém? O que tinham eles? Tinha o Espírito Santo. Não deram um livreto para ele ler, não. Não puseram um CD na mão deles, não. Não deram um catecismo para eles ler, não. Não convidaram ele para ir na igreja lá, para lá receber uma bênção, não. Porque a bênção está com você. Aonde você for, ela vai com você. Glória a Deus. Serei abençoado na terra, serei abençoado no campo, aonde eu pisar.
Até ali o Senhor estará comigo. Então Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, que tenho te dou em nome de quem? Amém. Em nome de Jesus. Tiraram isso, puseram o nome de fulano. Em nome de Jesus Cristo. Disse mais, o Nazareno, porque ele aborrecia o Nazareno. De Nazaré, eles faziam questão de dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem saiu saltando logo. Foi nem andando, segurando mais nas paredes, não foi saltando. Glória a Deus. O que tinha eles? Então, dando sequência a isso, diz que no capítulo 4, eles foram interrogados por que fizeram isso. Tu vai cheio do Espírito Santo, põe a mão no enfermo, o enfermo é curado, a polícia te para lá na frente e leva você à prisão, até você dizer que autoridade você recebeu para fazer isso. De quem? E diz que no capítulo 4, verso 8, então, verso 7, e pondo no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Em nome de quem, Pedro e João? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, amém? É o que falta se encher do Espírito Santo, jogar a letra dos livros fora, sabe? Tudo fora, joga, enche do Espírito. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho, onde há contenda, tá? Mas enchei-vos do Espírito. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, os principais do povo, e vós, anciãos de Israel, hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, né? Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, mais uma vez, faz questão de dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aqueles a quem vós crucificaste, faz questão de dizer, vocês crucificaram ele. Em Atos 2 ele fala isso também. A quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Amém? Amém? Vê que não é porque cria em Pedro e João. Não é porque cria no profeta tal. Onde que está isso aqui? Vê que não é porque cria como fulano crê. Não é isso. É fé. Em quem? Em Jesus Cristo. E Pedro continua logo respondendo eles. E ele é a pedra. Esse que vocês crucificaram aí, quando tiraram o nome do Senhor Jesus Cristo e puseram o nome do homem, vocês crucificaram de novo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi colocada por cabeça da esquina. Amém? E em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. Mas eu creio em fulano de tal. Nele não há salvação. Porque também debaixo do céu não é dado nenhum outro nome entre os homens. Tem homem aí com o nome de fulano, homem com o nome de ciclano. Nenhum outro nome é dado entre os homens. Será que isso aqui caiu na mentira? A Bíblia caiu na mentira? Não, a Bíblia permanece a verdade. E nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Você é salvo em Cristo, está vendo? Então vê que eles não se gloriavam por pertencer a tal grupo. Os crentes, hoje são os crentes Nutella, os crentes Nutella de hoje, porque pertencem a tal grupo. Esses são os crentes originais da Bíblia. Amém. Gerados de novo, não da semente
corruptível, mas da incorruptível. Porque essa semente lá se corrompe. Claro que se corrompe. Quanto grupo se corrompeu? Mas Cristo não corrompe ninguém. O Evangelho de Cristo é verdadeiro. Vê que então no capítulo, ainda tem uma passagem que eu quero deixar para vocês. No capítulo 8, aqui de Atos, dos Apóstolos, diz que Filipe estava descendo e andando. Filipe, não era Pedro nem João, era Filipe, um deles. Deus estava com todos eles. Não tinha um grandão que Deus falava só com esse grandão para falar para os outros. Não era assim. Inventaram isso. Não tinha um grandão que Deus falava com aquele grandão tinha que gravar e mandar para você. Não tinha, nunca existiu isso. Filipe diz no verso 20, capítulo 8 de Atos, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está deserta. Vai lá. Ele não foi correndo falar com Pedro. Será que ele foi? Ele não foi correndo falar com João. Ele pegou e foi. O Espírito Santo movia todo mundo. Não tinha um grandão, um papa lá que tinha que falar com o papa para falar para o fulano falar para o ciclano. Não. Deus falava: eu vou falar com o fulano ali. E falava mesmo. Então veja o desenrolar do Evangelho na Bíblia. Olha, e levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Esse homem tinha ido a Jerusalém para adoração, vinha vindo numa carruagem. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Esse homem lia o profeta Isaías, veja só. E disse o Espírito, olha aqui, irmãos, olha aqui. E disse o Espírito a Filipe. O Espírito disse a Filipe: chega-te mais perto e ajunta-te a esse carro. Oh meu Deus, quando a igreja de Cristo começar a ouvir Deus, vai lá, eu estou mandando. Chega-te e ajunta. E correndo Filipe, já foi correndo logo. Não ficou pensando, vou falar com fulano, não. E correndo Filipe ouviu que viu que ele lia o profeta Isaías. E disse Filipe: tu entendes o que lê? Tu entendes? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Quando a coisa é preparada por Deus, aquela pessoa já aceita logo, já te chama: entra aqui, vamos conversar isso aqui dentro. Está vendo, irmãos? E o lugar da escritura que ele lia era esse. Era esse aqui, Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante de todo o povo que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ele lia esse trecho de Isaías. E não entendi. Filipe, o Espírito Santo mandou Filipe chegar a ele. E respondeu o eunuco a Filipe: diga-me, rogo-te, de quem diz o profeta Isaías? De si mesmo ou de algum outro? Olha que pergunta boa. Ele está dizendo isso dele mesmo ou de algum outro? Veja aqui, olha. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. A quem? A pedra rejeitada. Lhes anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado?
Amém? Que impede? Eu tenho água aqui. E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. Se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Já começou a crer agora, logo. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água. Ambos, Filipe o batizou. Tanto Filipe como o eunuco. E o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, levou para outro lugar, e não viu mais o eunuco. Não. E jubiloso, cheio de glória, cheio de alegria, estou salvo, porque Cristo me salvou de agora para frente. Jubiloso continuou o seu caminho. Essa é a igreja de Deus. Não é isso. Lê isso aqui, lê isso, não é isso. É o Espírito Santo operando. Porque ainda em Atos, no capítulo 13, deixa-me encerrar. No capítulo 13, vê a igreja como é. No capítulo 13 de Atos, que a igreja era conduzida pelo Espírito Santo e deve ser comigo e com você. Se você pertence a uma igreja que o homem conduz, sai dela! Sai dela! E deixa o Espírito Santo te conduzir. Diz assim, e na igreja que estava em Antioquia, porque agora o evangelho tinha ido para Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas, não era um só grandão, só o profeta tal. Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo, que depois passou a se chamar Paulo, era dessa igreja de Antioquia. Vai vendo. E servindo eles ao Senhor, diz o verso 2, e jejuando. Quem mandou tirar o jejum da igreja, gente? Eu fui por 35 anos nessa mensagem, nunca encontrei para me jejuar. Nunca encontrei. Diz que eles estavam na igreja, eles oravam, jejuavam, estavam em comunhão, e aqui diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo disse: aparta-me a Barnabé e a Saulo, aparta eles, para a obra a que os tenho chamado. Política não levantou Paulo, não foi política que levantou Paulo, não foi político. Eles serviam na igrejinha ali de Antioquia, todos unânimes, o Espírito, e jejuavam e oravam. O Espírito Santo disse: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, verso 3, escutem. E então, jejuando e orando, pôs as mãos sobre eles e os despediram. Meu Deus! Onde que estão fazendo isso? Onde que estão fazendo isso? Não estão fazendo isso. Eles estão rindo da Bíblia de Deus. Eles riem do livro de Atos dos Apóstolos. Eles riem das Santas Escrituras. Já viviam em oração, em jejum. E depois que o Espírito Santo chama e aparta, eles vão orar e jejuar. E a igreja, não é um bispo tal, põe a mão sobre eles e os despede. E despede, porque quer dizer, eles vão para o campo. E Saulo foi, Paulo foi. Irmãos,
Eu estou dizendo, e vou encerrar, porque tem a comunhão para nós participar. Esse é o mover do Espírito na igreja. Essa é a igreja que eu sou. Vocês não dizem amém, não? Essa é a igreja que eu sou, que eu creio que você é. Se tu pertence a outra, procura uma igreja que tenha um Espírito Santo nela, um homem cheio do Espírito Santo, não da letra, porque a letra mata, o Espírito traz vida, diz a palavra. Amém. Eu tinha muita letra. A letra não leva a lugar nenhum, leva a discórdia. Procura uma igreja que o Espírito Santo está e que você seja cheio, cheio do Espírito Santo. Então jejuando e orando, pôs as mãos sobre eles e os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, estes enviados, não diz que eles foram enviados pela igreja. Não foi enviado pelo grupo de lá, nem enviado pelo grupo daqui. Não. Eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, chamando a si Barnabé e Saulo. Esse Bar Jesus chamou Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Vai vendo como Deus trabalha. Mas resistiu-lhes Elimas, o encantador, um que fazia encantamento. E assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé, tirar da fé o procônsul. Todavia Saulo, olha, ele acabou de sair daquela igreja de Antioquia, enviado pelo Espírito Santo. Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse, olha o que Paulo disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Quando o Espírito Santo está num homem, fala e acontece. A escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando em roda, assim, já ficou cego, andando em roda, buscava quem o guiasse pela mão. A igreja de Cristo tem poder ou não tem? Jesus está nela. Amém. Glória a Deus. Jesus está por isso que eu gosto de cantar. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Então poderás compreender que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito, não é o homem, você tem valor. O mesmo Deus que operou eficazmente em Paulo, opera em você. Antes era um monte santo, depois sempre foi um Deus santo, agora é um Deus num povo santo. Amém? O Senhor Jesus Cristo no seu povo.
Paulo chega a dizer, o mistério que estava oculto, o mistério que estava oculto desde o passado e agora foi manifestado. Sabe qual é? Cristo em vós. Cristo em você. Era a esperança da glória, agora nem é mais, que a glória viu isso também. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas Cristo em você é o mistério que esteve oculto desde o tempo passado. Creia nisso e busque a igreja da Bíblia. Busque a igreja, pode orar, pode jejuar, jejue e ore. E futuramente estarei falando aqui sobre o poder do jejum. Mas eu quero falar também sobre o poder do jejum. Vou discorrer no Velho Testamento, mostrar que o jejum muda as coisas, e muda mesmo, porque o jejum é um clamor, é uma humilhação sua perante o Senhor. E Jesus diz, os humilhados serão exaltados. Não é Ele que te humilha, é você que deve se humilhar diante dEle. Não é Ele pegar e te humilhar lá embaixo. Ele disse, quando fores convidado a um jantar, não chega no primeiro assento, porque pode acontecer de eles terem convidado um outro mais superior a você e dizer para você, desça daí, vai sentar lá atrás, porque tem alguém mais superior, chega-te para cá. Mas quando fores a um jantar, assenta-te no último banco, porque daí chega aquele que te convidou e diz, amigo, vem para cá, teu lugar é aqui. Assim os exaltados serão humilhados, tá? E os humilhados serão exaltados. Você se humilha. Você se humilha, Deus vai te exaltar. Porque quando você se humilha é assim, você está descendo. Descendo. Quem desce, desce. Quando você se humilha no chão, a oração é no chão, com a boca no pó. Quem está no chão não tem perigo de cair, já está no chão. Se eu estou no chão, eu vou cair, já estou no chão. É perigoso cair quem está em cima. Quem está lá em cima, esse cai. Esse cai, né? Humilha e Deus vai te exaltar. Ó. Sim? Que Deus fale melhor. No meu e no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Tua é a palavra, Senhor. O Espírito Santo é o Senhor operando em nós. E operando o Senhor ninguém impede. Eu creio nessas coisas. Hoje essa Bíblia vive em mim. Abençoe aonde chegar essa pregação. Em Minas Gerais, em Mato Grosso, no norte e no sul. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quem assistir, até na África, quem assistir, seja abençoado. E que dê honra e glória somente ao Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos. Amém, Jesus.